Olá, sejam todos bem-vindos a mais um estudo do Grupo Espírita Alta de Souza. E hoje a gente está fazendo mais um estudo de sábado do livro Reflexões Espíritas e a mensagem, O título do capítulo é Uma Sociedade Justa. O título é Uma Sociedade Justa. Antes a gente vai fazer a nossa leitura de harmonização e a prece, tá? Então vamos começar aqui. Eu vou ler um texto do livro Agenda Cristã, de Chico Xavier e André Luiz. E a mensagem se chama Respostas à Pressa. É a mensagem de número 30. Você já viveu séculos incontáveis e está diante de milênios sem fim. Guarde a calma. Fuja, porém, à ociosidade, como quem reconhece o decisivo valor do minuto. Semeie o amor. Pense no devotamento daquele que nos ama desde o princípio. Guarde o equilíbrio. Paixões e desejos desenfreados são forças de arrasamento da criação divina. Cultive a confiança. O sol reaparecerá amanhã no horizonte e a paisagem será diferente. Intensifique o próprio esforço. Sua vida será o que você fizer dela. Essa frase, inclusive, tem muito a ver com o estudo de hoje. Estime a solidariedade, você não poderá viver sem os outros, embora, na maioria dos casos, possam os outros viver sem você. Experimente a solidão de quando em quando. Experimente a solidão de quando em quando. Jesus esteve sozinho nos momentos cruciais de sua passagem pela terra. Dê movimento construtivo às suas horas. Não converta, no entanto, a existência numa torre de Babel. Renda culto fiel à paz. Não se esqueça, todavia, de que você jamais vê que pisam seu caminho. E agora, então, depois dessa mensagem tão necessária, principalmente nos dias atuais, vamos fazer a nossa prece. Querido Jesus, querida Alta de Souza, mensageiros espirituais, amigos, benfeitores, desencarnados que estão aqui conosco nesse momento, encarnados que estão aqui conosco nesse momento. Agradecemos por estarmos aqui, fazendo esse estudo virtual, tendo a possibilidade de ler, estudar e refletir e falar sobre as mensagens tão importantes que nos trazem o Espiritismo. Em especial essa que a gente acabou de ter calma, de ter paciência e fazer o nosso melhor. Pedimos que o estudo que agora vai começar possa ser útil a todos aqueles que estão escutando nesse momento em que estamos gravando, mas também aqueles que vão ouvir em suas casas no melhor momento. Pedimos palavras certas, que consigamos ouvir a intuição da espiritualidade amiga que está conosco e que seja um bom estudo para todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Então, pessoal, como eu adiantei aqui, a gente vai falar de uma sociedade justa. E esse texto aqui, a gente vai falar de uma sociedade justa. E esse texto, quem puder ler, quem tiver a oportunidade de ler ele na íntegra, ele é muito interessante, porque ele vai falar desse desejo de todos, Hoje mesmo, na nossa casa, teve um estudo presencial e o tema foi um pouco parecido, na verdade, o tema foi sobre servir e orar, A necessidade que a gente tem de servir e orar diante dos nossos desafios da vida, e um dos desafios sendo as injustiças que chegam à justiça, Porque muitas vezes como a gente interpreta aquilo. E aí, esse é um super desafio. Como é que nos colocamos quando achamos que fomos injustiçados? E aí, a resposta, dos espíritos é: ora e continua trabalhando. Ora e continua trabalhando. E por que eu falei dessa coisa da injustiça? Porque esse tema, Uma Sociedade Justa, esse capítulo, ele vem falando exatamente desse desejo que todos têm. Qualquer pessoa que você topar na rua, fizer uma entrevista, qualquer pessoa da nossa sociedade, as pessoas vão falar que é injusto, porque o dinheiro está concentrado na mão de uma minoria, porque devia ter mais educação, devia ter mais saúde, devia ter mais isso, devia ter mais aquilo. É óbvio que
Eu não estou dizendo que isso está errado não, tá, pessoal? Até porque esse não é o objetivo dos estudos. Mas o que eu quero dizer é como que a gente se coloca sempre responsabilizando o outro e nunca trazendo a responsabilidade para nós. Essa é a grande mensagem desse texto. Uma sociedade justa. É o que ele começa falando, todos desejam uma sociedade justa. É o que ele começa falando, todos desejam uma sociedade justa, igualitária, equilibrada, iguais em direitos, e aí que vem a palavra-chave, e obrigações. Muitas vezes nós queremos ter os direitos, ficamos chateados e nos sentimos injustiçados porque não temos os direitos. Mas será que queremos cumprir com as nossas obrigações? E quando eu falo obrigações, você pode estar me ouvindo, a pessoa está me ouvindo e falando assim: mas eu trabalho. Eu pago as minhas taxas, eu pago os meus impostos, mas será que as obrigações elas estão em uma obrigação moral de me melhorar para que através da minha melhora eu possa melhorar o meu entorno e não porque eu vou mudar aquela pessoa, eu não vou ser capaz de mudar aquela pessoa, mas talvez exista uma chance, mesmo que pequena, de eu mudar o meu entorno pelo meu exemplo. Alguém pode olhar para mim que estou fazendo a coisa correta e falar: peraí, se ele faz, se ela faz, eu posso fazer também. Eu estou vendo como aquela pessoa está melhorando, tendo um bom exemplo, tendo uma boa atitude, então bem. Então, esse texto, ele é muito interessante porque ele vai o tempo todo pontuar essa questão da pessoa estar olhando para o outro, para o governo, para a pessoa que é má, para a pessoa que não faz e sempre esquecendo dela. Então é como ele fala aqui no terceiro parágrafo. Os materialistas que veem na existência única realidade exclusiva, debatendo a problemática da sociedade injusta, culpam-na, né? Culpam quem? Justa pelos desequilíbrios de vários portes que assolam, dizimando centenas de milhões de criaturas e fazem um retrospecto histórico-sociológico para explicarem a grande falência da cultura e das civilizações atuais. Por que ele está falando dos materialistas? Porque o materialista ele vai ser muito dedicado aos estudos, ele adora a ciência, ele vai confiar na ciência e tudo bem, não está errado. Só que ele vai esquecer, ele não vai considerar que nós somos espíritos e que existe todo um pretérito da nossa existência. Ele vai sempre tentar explicar, o materialista, ele vai sempre tentar explicar a consequência que está acontecendo agora através de uma causa desta mesma existência. E pode ser, a gente mesmo lá eu acho que é no Evangelho segundo o Espiritismo, ou no livro do Espiritismo, ou no livro dos Espíritos, é no Evangelho, fala de causas anteriores ou atuais das aflições. Então, todas as aflições que nós estamos passando agora, elas podem ter causas nessa existência. E é claro que em algum momento, e ele fala até isso aqui no texto, vai ter relação sim com isso que ele fala até isso aqui no texto, vai ter relação sim com isso que ele está falando, o retrospecto histórico-sociológico, a falência da cultura, da civilização, vai ter a ver com o governo, vai ter a ver com corrupção, vai ter a ver com muitas coisas. Mas o cerne da questão é que tudo que está acontecendo hoje é a causa que foi gerada lá atrás. Esse lá atrás podendo ser nessa existência ou há muitas existências atrás. Então, nós precisamos estar atentos a isso para quê? Para nos melhorar, que é o que ele vai falar aqui no finzinho do texto. Então, dando sequência aqui. Elucida, ou seja, guerras generalizadas, conflitos menores, escassez de alimentos, analfabetismo, doenças, flagelos, não é tudo que a gente vê, né? São responsáveis pela irrupção das neuroses do momento, da violência, do desassossego, da depressão, que é o mal do século, da amargura, que leva ao mal do século, da amargura,
que levam aos crimes contra a propriedade, o próximo e a criatura mesma, em fugas espetaculares e irremediáveis pelo suicídio, outro mal do nosso século, né? Em decorrência muito da depressão e da ansiedade e da falta de entendimento, né? Muitas vezes desse espírito vivendo agora. Então ele está querendo dizer que assim, os materialistas, nessa visão restrita de só enxergar o que é explicado pela ciência, de só enxergar o palpável para ele, né? Ele vai dizer que a culpa do suicídio, a culpa da depressão é por causa dessas outras mazelas, das guerras generalizadas, escassez de alimento, doenças e afins. Tá errado? Não tá errado. Acontece que anterior à depressão, anterior à guerra, anterior ao analfabetismo, existe o quê? Essa causa que esses espíritos provavelmente estavam envolvidos. Essa causa que esses espíritos provavelmente estavam envolvidos. Então, o problema não é a gente analisar a sociedade como ela está agora. E não existe problema nenhum também em relacionar isso com a cultura, com a educação. Então, aí os cientistas políticos, os antropólogos, os estudiosos para explicar tudo isso. Mas a explicação fica incompleta, porque existe uma causa lá atrás. Existe uma causa anterior. Então, nós não sabemos o que leva uma pessoa a ser analfabeta. Numa explicação superficial e primária, a gente vai falar assim, se ela não sabe ler, o que faltou? É uma família pobre? É uma família que não teve condições? Não tinha uma escola perto? E o governo não proporcionou educação para essa criança, para esse adulto, para essa família? Sim, mas por que esse espírito nasceu numa família pobre? Por que essa família mora num lugar que não tem escola perto? Então, quando a gente está falando de mundo, considerando que nós somos espíritos, que temos uma vida pregressa, nada pode ser analisado à luz somente dessa existência. Porque existem à luz somente dessa existência. Porque existem vários fatores e existem vários espíritos que se correlacionam na roda da vida. E é isso que ele vem chamando a atenção. Então ele fala aqui, ó, não negamos esse fator predominante do comportamento social. Todavia, essas são as causas próximas, como eu falei, isso é tudo que a gente consegue enxergar num primeiro plano, mas precisamos de um olhar mais aprofundado. E o nosso mundo hoje, ele está precisando desse olhar mais aprofundado. É como se nós precisássemos que aumentasse aquela lente, tivesse uma lente que aumentasse aquilo 10 vezes mais, para a gente enxergar lá no fundo o que existe realmente de causa. E esse lá no fundo é olhar dentro de nós. Então, enquanto eu estou acusando o governo, o meu vizinho, o meu pai, a minha mãe, porque eu sou assim, porque o meu pai fez isso quando eu era criança. E, de novo, eu não estou desmerecendo nenhuma dessas causas, nenhum desses motivos, mas eu estou fazendo um convite para que vocês possam fazer uma reflexão mais profunda. Ok, eu me chateei com meu chefe, mas por que eu estou nessa família? Por que eu vim parar nesse trabalho? Ora, porque eu gostei do salário e coloquei meu currículo e fui chamado. Sim, de novo, essa é a causa próxima. Mas qual é a causa que está lá atrás? Qual é a relação que me fizeram parar nessa família? Que me fizeram parar nesse emprego, sair desse emprego? Que me fizeram morar em outro país? Então, são essas coisas que o texto nos chama a atenção. Não negamos esse fator predominante do comportamento social, como ele fala. Negamos esse fator predominante do comportamento social, como ele fala. Todavia, essas são as causas próximas do momento, cujas matrizes reais estão no procedimento das gerações passadas que o ritmo das reencarnações traz de volta. Assim, de duas ordens, pois são os fatores responsáveis pelas injustiças sociais, como a gente já falou, as atuais e as passadas.
O homem arbitrário de um dia é axiomático, retorna ao mundo sob as injunções dolorosas que gerou para os outros. A gente não podemos acusar a todos de haverem delinquido antes, estando agora em processo de reparação. Defrontamos, então, novos fatores evolutivos que esclarecem a questão. O espírito está fadado à perfeição relativa que o aguarda. Isso a gente estuda, né? A felicidade é um desejo. Eu quero ser feliz, meu desejo é ser feliz. A felicidade não é deste mundo, mas a gente sabe que querer ser feliz não é uma opção. Nós estamos fadados à felicidade, porque vamos evoluir. Demorando séculos, demorando anos, demorando meses, demorando dias, nós vamos, porque vamos evoluir. Demorando séculos, demorando anos, demorando meses, demorando dias, nós vamos evoluir. Vai depender da gente a velocidade que isso vai acontecer. Então, nós vamos evoluir. Em algum dia, nós seremos espíritos mais evoluídos e compartilharemos dessa felicidade dos espíritos puros. E isso não é uma opção. A minha opção, a opção de cada espírito é como vai fazer isso e o tempo que vai levar. Mas não é uma opção não ser feliz no último estágio, tá? Nos últimos estágios, né? Então ele fala que está fadado para uma coisa ruim, né? E aqui está fadado, ou seja, só existe esse destino possível para nós, que é a perfeição. Perfeição relativa, porque é perfeito só Deus, que o aguarda, dispondo do discernimento para ação edificante, que não usado, abre as possibilidades para o avanço mediante a dor. Isso até a gente ouviu também no estudo. O Marcelo, que foi o palestrante, ele falou sobre isso. Então, se a gente não vai pelo amor, vai pela dor. Não tendo o sofrimento um caráter punitivo e sim educacional, a recusa ao bem predispõe-no para a reabilitação próxima por meio da experiência da aflição. Então, a recusa ao bem, ele fala aqui, né, no texto, e nós que somos aqui, estamos atrasados ainda, né, aqui na Terra, a gente sabe o quanto é difícil fazer o bem, muitas vezes. E até porque não sabemos o que é fazer o bem. A gente precisa estar atento para isso. Não sabemos o que é amar, não sabemos o que é compreender, não sabemos o que é ter paciência. Até por isso é importante essa leiturinha que a gente fez no início, né? Por que ele está dizendo para a gente ter um comportamento diante da pressa? Porque a gente não sabe. Se nós soubéssemos, não seria mais necessário André Luiz escrever tantos livros. Chico traduzir tantos livros. Transcrever, né? Tantos livros. Se nós já soubéssemos a imensa quantidade de livros espíritas e psicografias, é justamente por conta da nossa dificuldade de entender coisas que deveriam ser básicas depois de tanto tempo reencarnando, né? Então, mas tudo bem, faz parte do nosso processo. Então, não sabemos o que é ter paciência, não sabemos o que é fazer o bem, não sabemos o que é perdoar, não sabemos o que é amar. Quando ele fala que nós nos recusamos a fazer o bem, é por conta ainda da nossa vaidade, do nosso egoísmo, que ele também fala aqui nesse texto, né? Do nosso orgulho. Todas essas coisas, elas permitem que nós fiquemos cegos diante do bem. E aí, como pela dor. Então, ele fala, né? Não tendo sofrimento um caráter punitivo, senão educacional, a recusa ao bem predispõe o homem para a reabilitação próxima, por meio da experiência da aflição, que é o que a gente vive nos nossos dias, aflição por ansiedade, aflição por medo, aflição por preocupação, por tudo. Por ansiedade, aflição por medo, aflição por preocupação, por tudo. Que o propele para as atitudes corretas. Esse determinismo, entretanto, não elege os indivíduos para que propiciem um mecanismo reparador, já que as leis da vida possuem os recursos hábeis e naturais para a consecução do seu programa. E aí ele continua aqui. Quando alguém se predispõe conscientemente ou não, né, porque pode acontecer das duas formas, a impor suas leis arbitrárias e suas atitudes infelizes contra o próximo, assume responsabilidade na economia moral, subordinando na recomposição futura. Então, nesse parágrafo, ele já explica o porquê das mazelas de hoje. O porquê dessa
aparentemente injustiça social por conta disso. Ah, mas hoje eu trabalho, hoje eu faço isso, eu faço aquilo, não dou golpe, não prejudico ninguém. Hoje. Mas o que será que fizemos na vida imediatamente anterior a essa, né? Então, nós precisamos estar atentos a isso, né? Que somos espíritos e que por isso estamos sofrendo a consciência do que fizemos antes. Se o homem é rico, o dever de ampliar o parque das realizações, abrindo espaços para novos empregos e atividades promotoras dos demais indivíduos, de ampliar o parque das realizações. Se é pobre, por meio de uma consciência de equilíbrio dinâmico, ao invés da aceitação mórbida da situação, empreende grande esforço para se liberar da condição afligente. Então, isso é o que deveria acontecer, né, pessoal? Ontem mesmo eu fui assistir o filme Mensageiros, né, pessoal? Ontem mesmo eu fui assistir o filme Mensageiros, Nosso Lar 2, que é baseado no livro Mensageiros, né? E esse filme e o livro, né, pô, claro, eles falam exatamente dessa questão da dos espíritos dos espíritos que se comprometeram a fazer alguma coisa no plano espiritual e quando chegaram aqui cederam aos vícios e às tentações da terra, do mundo dos encarnados, né, e fracassaram nas suas missões. E é um pouco isso, né? O rico e o pobre, às vezes, é essa prova da riqueza e da pobreza. Mas a ideia não é que você reclame, isso seria fracassar. Reclamar, por exemplo, um rico. O rico, de repente, não vai reclamar, né, da falta de dinheiro, mas o rico, ele vai, às vezes, ir por caminhos não edificantes, ele vai gastar todo o dinheiro dele em coisas desnecessárias, não vai ajudar ninguém. Então ele se compromete às vezes no plano espiritual, assim, se eu tiver dinheiro, eu vou ter dinheiro, você vai nascer uma família rica, porque eu patrocinar várias coisas para os outros. E no entanto, não é nada do que acontece. Então o filme fala muito sobre isso. E aqui ele está falando, o homem rico, ele sente esse dever de ampliar, mas muitas vezes não vai acontecer. O pobre também vai ser o contrário. Muitas vezes ele vai ficar naquela aceitação mórbida da situação. E qual é a chave? A ação mórbida da situação. E qual é a chave para isso não acontecer? O conhecimento da imortalidade, que ele fala no parágrafo seguinte. Porque quando sabemos que somos imortais, conseguimos dar lugar a esse conhecimento. A esse conhecimento de, poxa, é porque Deus sabe de todas as coisas. Então, eu estou merecendo estar aqui. Mas não é porque eu estou merecendo estar aqui que eu vou ficar também numa aceitação mórbida, né? Ele fala disso no pobre, mas vale para qualquer situação que a pessoa esteja insatisfeita. Eu percebi que tá ruim? Eu percebi que eu tô errando? Percebi. Eu entendi que isso pode ter a ver com as minhas vidas passadas, as minhas existências passadas? Sim. Ou com as coisas que eu fiz nessa existência? Também. Mas o que eu vou fazer? Eu vou tentar mudar daqui para frente. Esse deve ser o nosso posicionamento. E não ficar num looping de culpa, de raiva, de indignação, porque isso não vai levar a lugar nenhum. Completando, então assim, o conhecimento da imortalidade brinda-lhe nessa compreensão da transitoriedade do corpo, da sua brevidade em relação ao tempo e da sua finalidade considerando a vida em sua profundidade. Torna-se justo e equânime, passando a proceder de maneira feliz, dando início ao grupo social, que de imediato compreende como objetivo primeiro da vida a erradicação da inferioridade predominante. Então, o que ele está querendo dizer na essência é que, assim, essa sociedade justa vai se fazer naturalmente quando cada um puder ter esse conhecimento, puder ter essa noção e esse discernimento. Nesse grupo, que vai se formar aos poucos, todos se ajudam através do trabalho, que é uma lei natural, destacando-se os indivíduos pelos seus valores intelecto-morais e não pelos haveres de usura, que são os geradores das desditas. Intelecto-morais e não pelos haveres de usura, que são os geradores das desditas.
Ao mesmo tempo, as calamidades que independem do poder e do dinheiro não mais existirão em formas de ansiedade ou de dissabores, porque as pessoas vão entender que elas têm que estar passando por aquela situação. E entender, pessoal, não significa que tá muito difícil, mas eu tô com um sorriso de orelha a orelha. Aí seria pedir demais. Mas só em a gente falar assim, eu entendi que é desse jeito e bola pra frente. E vamos que vamos, né? Isso que a gente precisa fazer. Então ele fala, essas coisas não mais existirão. As calamidades que independem do poder e do dinheiro, ou de sabores, de solidão, ou falta de identidade psicológica, reinando então a paz e a alegria entre todos, que se interdependerão num relacionamento superior. Desse modo, todo investimento na educação espírita jovem do homem, em qualquer fase da sua existência, será a solução, e talvez a única solução, para o problema desafio da atualidade, que é a estruturação de uma sociedade justa e progressista pela qual todas aspiramos, né? E aí a gente pode entender como que não dá para resolver somente entender como que não dá para resolver somente a consequência. Quando a gente fala assim, o problema é que não tem educação, o problema é que não tem hospital. Sem querer entrar em qualquer outra temática, porque a gente está falando de espíritos, tá? Esse hospital e essa escola, eles não vão funcionar por si só. Mesmo que a gente falando aí em inteligência artificial, ainda assim eles precisam de pessoas, né? Precisam de seres humanos, que são quem? Os tão famosos espíritos que a gente está falando aqui, né? Somos todos nós. Então você vai ter um hospital de ponta, uma escola maravilhosa, e as pessoas que vão estar ali. Eu estou falando dos gestores, eu estou falando dos professores, dos médicos, dos alunos, dos diretores, dos colaboradores, de todas as pessoas que fazem parte dessa escala. Será que vai dar certo? Será que com o nível de educação moral, cultural, sociológica, esses espíritos vão conseguir se entender e promover um progresso só porque agora existe escola e hospital para todo mundo? Então é nisso que a gente precisa pensar, pessoal. É muito hospital com as pessoas que a gente tem hoje, né? Moralmente mal educadas, vamos colocar assim, do que ao contrário. As pessoas moralmente bem educadas, ao passo que elas vão se ajudando, naturalmente vai nascendo um hospital ideal, porque existe agora o bem reinando. Existe a cooperação, existe a compaixão, existe a paciência. Aquilo que a gente falou lá no início, que não sabemos ainda o que é de verdade, né? Existe o bem, existe o amor, existe a colaboração. E a partir disso, num verdadeiro trabalho de equipe, existe o bem, existe o amor, existe a colaboração. E a partir disso, num verdadeiro trabalho de equipe, é como ele fala que só assim vai se estruturar uma sociedade justa e progressista pela qual todos aspiramos. Então, pessoal, esse foi o nosso estudo de hoje, tá? Mais tudo da importância da nossa autorresponsabilidade. Não adianta culpar o outro, não adianta olhar para o outro. Temos que olhar para dentro de nós e tentar mudar a nós mesmos. Então, vamos fazer a nossa prece final para encerrar o nosso estudo. Agradecendo ao nosso mestre Giz, agradecendo aos espíritos benfeitores que aqui estiveram conosco, por esse momento maravilhoso, curtinho, pequeno, mas maravilhoso, que nos proporciona um entendimento sobre a importância do nosso autoconhecimento, da nossa autorresponsabilidade. Pedimos que ele possa emanar por todos aqueles que estão interessados nessa evolução, que possa chegar através de intuição, se as pessoas não forem ouvir o estudo, mas que possam ser intuídas por essas palavras que aqui foram emanadas, né? Então, que todos possam fazer esse trabalho da autorreflexão, se melhorando a cada dia para a futura sociedade justa e progressista. Que assim seja, graças a Deus.